Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Salmo 68. Hoje, parte 6. Vamos ler o versículo de número 18 e trazer uma palavra de ensinamento, de bênção para a sua vida espiritual. Mas antes, já quero te pedir, deixa o seu like, deixa os seus comentários e inscreva-se em nosso canal para ficar sempre sintonizado conosco, sempre que postarmos palavra de Deus para abençoar a sua vida. Não esqueça de apertar o botão compartilhar. Faz isso nesse momento, aperta o botão aí compartilhar e envia essa mensagem de Deus para outras pessoas. Seja um missionário, seja um evangelista, seja um verdadeiro abençoador de vidas, levando a palavra de Deus para tantos outros que também precisam. Salmo 68, versículo 18. Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Certamente você já leu esse texto, mas em outra referência, lá em Efésios capítulo 4, versículo 8. Paulo falou sobre esse texto, Paulo se apropriou desse texto e trouxe uma explanação. E esse texto fala da marcha triunfante de Cristo, da marcha triunfante de ascensão ao céu após a ressurreição. O Salmo 68, que foi citado pelo apóstolo Paulo, celebra justamente a entronização de Deus no Monte Santo após sua marcha triunfante de conquista sobre os seus inimigos. Obviamente, a citação que Paulo fez desse verso, ela não foi literal, ela foi interpretativa. Paulo entendeu que este salmo, que ora lemos, aponta para a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Seu objetivo era colocar de forma clara aos seus leitores que a mensagem do Salmo 68 ela encontra-se com um cumprimento final justamente na pessoa de Cristo. Quando olhamos para os tempos antigos, quando o rei ou o guerreiro ia para a batalha e voltava vitorioso, ele trazia consigo os despojos da guerra, os inimigos cativos, aprisionados. Então Paulo pega todo esse pano de fundo para falar de Cristo, que subiu ao alto e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo está retratando a imagem de Cristo retornando à morada celestial, vitorioso da sua batalha na terra e carregando junto consigo os prêmios de seu grande triunfo no Calvário. Essa expressão levou cativo o cativeiro, ela precisa ser entendida dentro do contexto bíblico, que apresenta os homens como inimigos de Deus. Inimigos do Deus Criador, que vivem debaixo da maldição do pecado e que são incapazes de escapar da condenação eterna, são incapazes de escapar do inferno. Mas Cristo, em sua crucificação e ressurreição, ele vence o pecado, ele vence a morte, ele vence os demônios, ele vence as forças das trevas, ele vence o diabo e conquista a redenção para esse povo que era inimigo de Deus. Ele conquista a salvação de um povo que outrora era inimigo do Senhor, devolvendo a Deus aquele que antes estavam aprisionados pelo pecado. Isso significa que Cristo não voltou ao céu de mãos vazias, após ter descido justamente às profundezas da terra em um processo de humilhação.
A sua encarnação foi a sua humilhação. Ele se fez um de nós para ser humilhado, mas na sua humilhação ele seria vitorioso, ele seria exaltado e o seu nome estaria sobre todos os nomes. Cristo retorna ao céu com todos os méritos do seu sacrifício expiatório, um verdadeiro vencedor. Ele volta para o céu triunfante, de posse da plena salvação para o seu povo, um povo que estava no pecado, um povo que estava em uma marcha acorrentada para o inferno. Cristo leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens, tal como nos tempos antigos. O rei vitorioso recebia os presentes, recebia as dádivas e distribuía os despojos da batalha no seu reino. O Cristo vitorioso também distribuiu os tributos da sua vitória por todo o seu reino. Na verdade, a aplicação de Paulo acerca desse princípio é tão profunda que parece que olhou para os antigos inimigos que foram resgatados pelo Senhor como dons que o próprio Cristo distribuiu à sua igreja. Em outras palavras, mediante sua obra redentora, o Cristo triunfante, ele recebe os cativos que outrora estavam encerrados sob a condenação do pecado e os deu como presente ao seu rei. Ou melhor, ele distribuiu esses que eram cativos como dádivas para o reino do Senhor. A ideia aplicada aqui é que os presentes que Cristo distribuiu à sua igreja são pessoas dotadas com habilidades e capacidades para cumprir o propósito do Senhor. Você antes era cativo, você antes era aprisionado ao pecado. Deus levou cativo o cativeiro e te deu como dom aos homens, ao seu reino, para servir a obra do Senhor. Deus nos capacita, seja na pregação, no louvor, no momento de pastorear, no abrir as portas da igreja, no zelar a igreja, no contribuir, no ofertar, no dizimar, seja qual for o ofício, seja qual for a habilidade. Deus nos capacita para a sua obra. O próprio apóstolo Paulo foi um exemplo claro da implicação da verdade de que Cristo subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Embora anteriormente ele tivesse sido inimigo do Evangelho, Cristo o resgatou e o entregou como um dom, que através do seu serviço e da sua carreira cristã, ele continua abençoando a igreja até os dias de hoje. E é isso que Deus faz em nossa vida. Que bom termos sido alcançados por este Evangelho, por esta palavra. Então, meu irmão, saiba de uma coisa: você não é derrotado, porque Ele já venceu por nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, diz o Senhor. Eu venci. Ele venceu. Ele venceu por nós. Ele venceu para nos trazer libertação, para levar cativo o cativeiro e dar dons aos homens. Que bom ter sido alcançado por essa graça e por essa misericórdia, por essa benevolência de Deus, por sua salvação. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. No próximo devocional, vamos falar sobre a salvação que vem de Deus, sobre o acúmulo de benefícios que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos dar continuidade ao Salmo 68 no próximo devocional. Meu querido irmão, quero te agradecer por estar aqui conosco. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, deixa os seus comentários, seus pedidos de orações. E se você ficou até aqui, eu quero entender que você foi abençoado por Deus. E se você foi abençoado por Deus com esta palavra, compartilha com outras pessoas para que também sejam abençoadas por Deus. Amém? Deus vos abençoe.